Meus amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando no coração de todos vocês. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 2 ao versículo 10. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Meus amados irmãos, em todo setor da vida é necessário qualificação. Estamos vivendo num mundo de modernidade, onde todos os dias este mundo está exigindo do cidadão qualificação. Eu me lembro quando na minha cidade, uma cidade pequena de Sergipe, Riachão do Dantas, na época em que não precisava concurso, e quando os políticos eram eleitos, colocava nos cargos municipais quem eles queriam. Não era exigido tanta qualificação. Hoje chegou o concurso público. Não pode mais se fazer isso. Apesar de que alguns ainda fazem as suas maracutaias. Mas por lei não pode fazer isso. Então há uma exigência de qualificação. Para você trabalhar hoje de gari, você precisa de qualificação. E isso em qualquer setor é necessário qualificação. Quando trazemos essa qualificação no sentido espiritual, Deus também, Ele qualifica uma igreja. E essa qualificação não é adquirida propriamente pelo homem, apesar de que o homem tem a sua responsabilidade cristã também. Mas Deus qualifica a sua igreja. E a igreja de Jesus é qualificada para realizar a obra do Senhor. A igreja de Jesus, ela foi qualificada quando ela recebeu unção do Espírito de Deus. Unção poderosa para propagar as boas novas de salvação. Então podemos dizer que a igreja de Jesus aqui em Guarujá, ela é qualificada para realizar a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem entendido isso? Que a igreja é qualificada para realizar esta obra, porque o dono da obra já qualificou, o dono da obra já deu a unção. Isso me faz lembrar o texto de Isaías 51, quando diz Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías está falando do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele recebeu unção do Espírito, e ele deu a unção do Espírito à igreja. Por isso a igreja tem poder para pregar o Evangelho. Você tem poder para pregar nas ruas, você tem poder para pregar nas vilas, você tem poder para pregar para seus vizinhos, porque o Senhor Jesus qualificou esta igreja.
Quando nós olhamos para a igreja a qual Paulo está escrevendo, a igreja de Tessalônica, Paulo viu esta qualificação que certamente foi dada pelo Senhor e ele agradece a Deus. Uma igreja que estava qualificada para realizar a obra de Deus. Meus amados irmãos, eu quero falar nesta noite com o seguinte tema: uma igreja qualificada para a obra missionária. Ela não será esquecida, em primeiro lugar. Ela não será esquecida. Diz a palavra aí no versículo 3. Os irmãos, pode voltar lá o texto. Versículo 3. Diz aí: recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em Cristo Jesus. Essa igreja era uma igreja que foi lembrada. Será, meus irmãos, que nós estamos sendo lembrados, ou seremos lembrados pelas mesmas virtudes que esta igreja foi lembrada? Essa igreja não foi lembrada porque era a igreja central da Tessalônica. Essa igreja não foi lembrada porque era uma igreja composta de nobres. Essa igreja não foi lembrada porque era uma igreja grande. Mas esta igreja é lembrada, primeiro Paulo diz aqui, pela operosidade da vossa fé. Esta igreja tinha uma fé operosa. Essa igreja não só falava de fé, ela agia conforme a fé. Essa igreja, meus irmãos, é uma igreja que tem atitude diante de Deus. E atitudes corretas, concretas. Atitudes que glorificam, que exaltam o nome do Senhor. E nós somos também esta igreja. Mas essa igreja, ela foi lembrada pela operosidade da sua fé. Mas também ela foi lembrada pela abnegação do vosso amor. Era uma igreja que tinha um amor sincero. E nós precisamos ter esse amor. É necessário, a igreja tem que expressar esse amor. E eu estou crendo que nós, como igreja de Cristo, temos esse amor. Um amor abnegado. Mas essa igreja também era lembrada pela firmeza da vossa esperança. Meus amados irmãos, o apóstolo Tiago diz que com as obras nós vamos mostrar fé. Não é com a palavra. É com as obras que nós vamos mostrar fé. As obras não é a causa da nossa salvação, mas é a consequência da salvação. Não é a causa também da nossa eleição, mas é a consequência da nossa eleição. Isso significa que um salvo, que um eleito, um predestinado, ele vai viver a fé nas obras. Essa semana, um irmão da nossa igreja chegou segunda-feira em casa. Pastor, meu irmão Marcos, mora ali no Cantagalo. O Marcos era da Assembleia de Deus e hoje está congregando conosco. E ele chegou e disse: pastor, eu saí para evangelizar e ali próximo ao túnel na Vila Júlia, eu estava evangelizando o pessoal de rua e tem um rapaz lá que está a mercê, que está doente, está provavelmente com tuberculose, e ele, uma hora dessa, nesse exato momento, ele está lá no colchão dele, no relento. E ele disse: pastor, eu vim aqui porque
eu gostaria que o senhor fosse lá, a gente fazer uma visita, vamos levar comida para ele e vamos orar por ele, vamos para o senhor falar de Jesus para ele. Eu fui lá e conversei com aquele rapaz, falei do amor de Jesus para a vida dele. Ele se encontra num colchãozinho velho, enrolado num cobertor sujo. E ele disse assim: pastor, eu estou disposto se o senhor arrumar um lugar para mim. Eu quero me recuperar. Mas esse rapaz não pode ir para uma casa de recuperação porque ele está precisando de tratamento físico. Ele está doente. E naquele momento, conversando com aquele jovem, me veio nos olhos assim, as lágrimas, porque dentro de mim me interroguei dizendo: o que é que a igreja está fazendo? O que é que a igreja está fazendo em prol disso? O que é que nós estamos fazendo? A nossa fé está sendo uma fé operosa, está sendo uma fé que age, que vai atrás, que realiza aquilo que Deus quer que realizamos? Ou simplesmente, irmãos, está entrando conferências e saindo conferências e não temos refletido nisso? A igreja de Tessalônica era uma igreja de fé operosa. Ela agia. Ela não só falava da fé. Ela não só vivia a fé na teoria. Ela vivia a fé na prática. Mas era uma igreja também de um amor abnegado. Uma igreja que tinha um amor sincero para com os itinerantes. Paulo, missionário, e tantos outros que pregaram a palavra naquela região. Ela tinha um amor sincero, um amor verdadeiro. Nós estamos expressando, meus irmãos, esse amor verdadeiro. Se somos, e dizemos que somos, a igreja qualificada para missões, então temos que expressar um amor abnegado. Mas a igreja também estava firme. Mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, ela mantinha firme. Ela estava firme no Senhor, aguardando a bendita promessa do Senhor. Nós devemos, meus amados irmãos, também manter firme a nossa esperança. E talvez até nessa semana aconteceu alguma coisa com você, nessa semana que passou. Alguma situação difícil aconteceu ao longo da sua vida, aconteceu alguma coisa que tirou a sua esperança. Se você é uma igreja qualificada, você vai ter esperança em Cristo Jesus. Quando olhamos para o mundo, para o sistema do mundo, quando olhamos para o sistema da nossa nação, muitas das vezes dizemos assim: meu Deus, se ficarmos olhando muito para eles, para as dificuldades da vida também, as circunstâncias da vida, não vamos ver esperança. Mas se olharmos para Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que deu poder à igreja, aquele que continua na igreja, atuando na igreja, por meio do seu Espírito, se olharmos para ele, vamos ter esperança. E vamos ver que ainda há esperança. Louvado seja o nome do Senhor. As virtudes desta igreja fizeram Paulo se lembrar da eleição. Paulo não está ensinando que a igreja tinha fé, amor, esperança para ser eleita, mas que era eleita, por isso tinha fé, amor e esperança. Ele recorda a eleição também desta igreja. O reverendo Samuel, no seu livro Eleitos em Cristo, ele diz que a fé é a consequência da nossa eleição. Temos fé, meus irmãos, em Cristo Jesus. Estamos firmados em Cristo Jesus, porque o Senhor nos elegeu.
porque o Senhor fez essa obra maravilhosa em nossas vidas. Mas o Senhor também, para realizar esta obra, Ele usou os meios. Ele usa um meio de graça. Ele usa o Evangelho, a proclamação do Evangelho. O Evangelho é pregado e a fé brota no coração daquele que ouve a mensagem salvadora de Jesus. E Paulo fala desse Evangelho aqui. Um Evangelho que não foi pregado apenas com palavras. Um Evangelho que não foi pregado apenas com teoria, com técnica. Mas um Evangelho que foi pregado no poder do Espírito Santo. A igreja qualificada para missões, ela vai ter unção para pregar o Evangelho. E ela vai fazer a diferença. Aonde ela for instalada, aonde ela for plantada, vai acontecer algo diferente. E eu tenho pedido isso a Deus. Senhor, faz acontecer algo diferente lá na Enseada. Que vidas venham confessando que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja é lembrada por suas virtudes. E as virtudes dessa igreja foi uma fé operosa, um amor abnegado e uma firme esperança. Mas também essa igreja, ela é uma igreja qualificada para missões, porque ela tornou-se modelo. Por isso ela era qualificada para missões. Olha o que diz o apóstolo Paulo, versículo 6 e versículo 7. Com efeito vos tornaste imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Essa igreja se tornou modelo. Ela é uma igreja qualificada. Ela se tornou modelo de pregação do Evangelho. Ela se tornou um modelo para a Macedônia, para a Acaia e em toda parte. Isso nos faz refletir, meus irmãos, que a igreja de Jesus, ela precisa ser modelo aqui dentro, nas quatro paredes. Nós precisamos ser modelo de irmão, modelo em comunhão, modelo em obediência. Precisamos ser esse modelo. Precisamos também ser modelo fora, na Acaia, lá fora, quando você estiver trabalhando, quando você estiver indo nesta cidade, nas ruas, você precisa ser modelo do Evangelho de Jesus. Mas você precisa também ser modelo em toda parte, porque Deus pode te levar daqui para outro lugar. E você precisa ser esse modelo. Você precisa continuar sendo o modelo do Senhor Jesus. De quem a igreja é modelo? Ela é modelo da liderança cristocêntrica. Ela é modelo de Cristo. E Jesus é o nosso modelo perfeito em qual nós devemos nos espelhar para servir o Senhor. Significa, meus irmãos, que ela era uma igreja parecida com Jesus. Você quer ser parecido com Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Para quem a igreja é modelo? A igreja é modelo dentro, fora e onde quer que o Senhor mandar. Mas por que a igreja tornou-se modelo? Por causa do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na vida dela. A capacidade que a igreja tinha veio do Espírito Santo. A capacidade que temos para sermos modelo vem do Espírito Santo. Uma igreja qualificada é lembrada por suas virtudes, torna-se modelo e, em último lugar, está preparada. É uma igreja que tem preparação. Ela está preparada. Veja o versículo 10. Diz aí: para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olha, meus irmãos, para aguardar a vinda do Senhor, o que nos dá essa certeza
de que quando Cristo se manifestar, estaremos prontos, estaremos preparados. O próprio Cristo nos dá essa certeza. A ressurreição de Cristo nos dá essa certeza. O sacrifício de Cristo nos dá essa certeza. E o apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Mas na frente ele diz, em vão é a nossa pregação. Não adiantaria estar pregando o evangelho, um evangelho de salvação, um evangelho de boas novas, se Jesus não tivesse ressuscitado. Não adiantaria esperar em Cristo se Jesus não tivesse ressuscitado. Mas ele ressuscitou, por isso a igreja, ela está preparada. Como a igreja tinha de aguardar a vinda do Senhor? Paulo responde. Em Tessalonicenses, a primeira carta de Tessalonicenses, em todos os capítulos, no final, o apóstolo fala da vinda do Senhor. Em todo o capítulo, ele fala desta vinda. Isso nos mostra que a vinda do Senhor era um ensino apostólico. O apóstolo Pedro fala no capítulo 10 de Atos, versículo 21, ele fala desta bendita vinda. No capítulo 17, versículo 31 de Atos, o apóstolo Paulo torna a falar desta vinda. E aqui nesta carta, na primeira carta, em todo o final dos capítulos, você vai encontrar Paulo dando referência da vinda do Senhor. A vinda de Cristo é um ensino apostólico. E a igreja, ela está preparada. Mas como a igreja, ela tinha de aguardar o Senhor, Paulo responde, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Meus amados irmãos, a igreja, ela tinha que aguardar, e ela tem que aguardar a vinda do Senhor Jesus, crescendo em santidade. A igreja precisa crescer em santidade. Mas o apóstolo Pedro, na sua carta, na sua primeira carta, ele fala também de um crescimento na graça e no conhecimento. A igreja precisa crescer na graça, isso fala de comunhão com Deus. Vida plena na presença do Senhor. Vida devocional na presença de Deus. Mas a igreja precisa também crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Isso significa que nós precisamos estudar mais a Bíblia. O conhecimento cristão não cessa quando alguém vai para a faculdade ou quando alguém faz teologia. O conhecimento cristão é contínuo. Até porque precisamos nos alimentar espiritualmente. Temos buscado como igreja qualificada o conhecimento de Deus. Temos buscado uma vida devocional com Deus. Uma igreja qualificada busca isso aí, meus irmãos. E aí, dessa forma, a igreja está pronta, está preparada para aguardar a vinda do Senhor Jesus. Uma igreja, meus irmãos, qualificada, ela vai ser lembrada. Ela não vai ficar no esquecimento. E as futuras gerações, os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, vai lembrar desta igreja como uma igreja de uma fé operosa, de um amor abnegado e de uma firme esperança. Mas de uma igreja também que se tornou modelo. Foi exemplo em Guarujá. Foi referencial do poder de Deus, da manifestação da glória de Deus. E de uma igreja que em todo tempo esteve preparada, aguardando a bendita manifestação do Senhor Jesus na sua segunda vinda. Que o Senhor nos ajude a cada dia mais
sermos esta igreja para a glória do Senhor.